Vamos falar de Curitiba e Cianorte agora, esse jogo que aconteceu no sábado, não sei se você teve a oportunidade de assistir esse jogo ou não. Eu assisti os melhores momentos. Os melhores já é alguma coisa, senhor. Já é, sim. A gente não consegue tudo na vida. Claro que não. Se conseguir uma parte durante o dia, se conseguir 50% do seu dia, já tá bom, é ou não é? É isso. Então, se você assistiu os melhores momentos, já ajuda bastante. Você que assistiu o jogo na íntegra também sabe o que aconteceu envolvendo Curitiba e Cianorte. As informações do Curitiba, hoje com Eduardo Destre. Fala aí, Duda, do Verdão. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão curtindo o placar Transamérica. Curitiba jogou e venceu contra o Cianorte no Couto Pereira, fazendo as pazes com o seu torcedor. Após 5 partidas sem conseguir um resultado positivo, os comandados do técnico Sandro Forner venceram em casa no Couto Pereira 1-0 contra a equipe do interior. Agora, o Coxa fecha sua participação dentro do estadual, jogando contra o Cascavel na próxima quarta-feira. Curitiba já é finalista do Campeonato Paranaense, vai fechando a sua participação dentro da Taça Caio Júnior. Aliás, a saber, o time que jogou e venceu ontem contra o Cianorte, com futebol de Wilson, Marcos Moser, Romércio, Léo Andrade e César Benites, João Paulo, Júlio Rushi, Matheus Galdesani e o Alvarenga, Thiago Lopes e Ian. Pablo entrou no lugar do Guilherme Parede, o Alexandro fechou o 11 da equipe Coxa Branca, que agora passa a focar no seu próximo compromisso. Quarta-feira tem o Cascavel jogando longe de casa. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Legal, obrigado, Duda, pelas informações, seu Nelson, com os melhores momentos. Daqui a pouquinho o Sandro Forner vai falar aqui também no Placar Transamérica, entrevista coletiva. Mas deu para perceber que, bom, o gol saiu por acaso. Sim, mas veja bem um detalhe. Jogou bem? Não é que tenha jogado bem, mas o Curitiba conseguiu algo que há três rodadas jogando dentro de casa não tinha conseguido até então, né? Foi uma vitória, foi importante. Foi 1-0. Não jogou tão bem. O Wilson pegou um pênalti. Então, gente, o goleiro está lá para isso. O goleiro está lá para agarrar as bolas que vão para o gol. Se ele um dia falha, o goleiro foi o culpado. Quando ele agarra o pênalti, também o goleiro agarrou o pênalti. Está lá para isso. Curitiba jogou e ganhou com um time contra um time que não é tão ruim, não é ruim. O time do Cianorte é arrumadinho. Agora, foi importante o quê? A vitória do Curitiba. Foi muito importante a vitória. Você conversa com certos torcedores, às vezes, que o torcedor é torcedor, né? Aí ele diz assim, ganhamos com gol de mão, mas ganhamos. Quer dizer, numa hora dessa vai o quê? Vai querer contestar uma vitória importante no momento em que o Curitiba está vivendo? Eu acho que foi importante e muito útil essa vitória que o Curitiba conquistou. Vitória importante, eu até perguntei, mas claro, 1-0, Independente, sempre brinco aqui, né? O torcedor às vezes quando está aflito, ele fala, meio gol tá valendo. Mas meio claro. Não tá. Meio gol não existe. Não vale. Não vale, meio gol não existe. O Curitiba deu várias oportunidades ali, né? Essa aí não dá para perder na perna esquerda ali, no seu tempo. Não dá. Hein? Perdi ou não? Não perdi. Não perdi lá no Rio de Janeiro, né? Ainda mais que eu sou canhotinho, não Sim, perco. imagina, depois que saiu da Avenida do Samba, ainda ia jogar, ia perder um gol daquele. Não, de chegava embalado lá. Nem que fosse para dar de bico. Chegava embalado. Bom, Sandro Forner é o técnico do Curitiba. Vamos ver o que ele falou em entrevista coletiva após a vitória. Vitória importante. Não tenho. Talvez poderia inventar alguma coisa aqui para falar aqui. Mas são as mesmas coisas de sempre, entendeu, Biro? Porque não tem tempo. A gente vai ter agora, depois do jogo do Cascavel, na verdade são 8 dias, né? Porque você joga, tem uns 2 dias aí de recuperação, que você tem que recuperar os jogadores para poder começar a treinar um pouco, né? Então, basicamente, são esses dias que nós vamos ter. E nesses dias a gente tentar melhorar todos os aspectos que a gente sabe que precisa melhorar. E nesse tempo aí, que é praticamente 7, 8 dias de trabalho. Nos jogos que eu utilizei o time, um time totalmente alternativo, que não vinha jogando, era para também ver os jogadores. Lógico que um time inteiro diferente é difícil, né? Com alguns jogadores que não vinham jogando, enfim. O Thiago tinha terminado bem o jogo, a gente tinha feito essa modificação para ter um meia que procurasse vir para dentro, para ter um jogador a mais no meio.
né, procurando liberar um lateral ali. A gente tentou a mesma coisa hoje, né, colocar o Galdesani também para jogar, para dar uma olhada nele, ver como se sairia junto com os outros jogadores, e colocando o Thiago ali para fazer essa função, né, esperando que a gente tivesse um jogador a mais no meio, né, tendo 3 ali jogadores que pudesse sair, mais um meia que saísse da ponta para o meio. Mas nós fizemos, como eu falei aqui na resposta anterior, a gente treinou 20 minutos, 25 minutos, um tático bem parado, porque os jogadores realmente estavam muito cansados, os que tinham jogado, né? Então a gente necessita realmente treinar um pouco mais os movimentos, acostumar um pouco mais os jogadores a fazer algumas coisas. A gente tem alguns erros, não só na parte ofensiva, mas defensiva também, né, que demandam um pouco mais de treino, um pouco mais de entendimento. E daí os erros também eu coloco também porque a gente fica muito ansioso, né, tem uma cobrança muito forte sobre todos, e muitas vezes não é para você acelerar. Por exemplo, na marcação você acelera e aí você gera um outro espaço. Com bola a mesma coisa, né, para fazer para ter um tipo de decisão, você tem outra. Nós tivemos hoje no final do jogo um erro gravíssimo, quase tomamos um gol num erro de posicionamento do jogador que tinha acabado de entrar. Então essa ansiedade, o jogador querer mostrar que ele está fazendo algumas coisas, e toda essa situação causam muitos problemas, e a gente tem que ter um tempinho aí para poder repetir alguns treinamentos, para poder minimizar esses erros que a gente vem tendo. Tá aí, portanto, o técnico Sandro Forne. Eu vou começar pelo final, e você, torcedor, você tem que analisar. Ontem eu participei da corrida, na realidade não corri, né? Eu fui lá para ajudar na divulgação, já que é um cliente nosso da Elite Eventos, lá da Transamérica. Teve a corrida lá na 5ª região do quartel-general, lá do Pinheirinho. Foi uma corrida muito legal na parte da manhã. Estivemos lá com 2 equipes da Transamérica, enfim, aquela coisa toda. E encontrei alguns torcedores, em particular o torcedor do Curitiba, que veio falar comigo justamente disso, seu Nelson, que o torcedor está começando a mudar a postura dele. Eu tenho falado há algum tempo na Transamérica, até na rádio, e no começo eu fui um pouquinho criticado até pelo meio, assim, no seguinte sentido. Eu não sou contra o jogador de futebol. É que a realidade que nós vemos, a visão que nós vemos e que o torcedor está vendo agora é a mesma, né? O torcedor, o jogador de futebol, comissões técnicas, enfim, elas muitas vezes se protegem dentro de coisas que acontecem, que nós sabemos que é normal e natural, que faz parte do cenário do futebol. Viagem no Brasil faz parte todos os anos. Pelé viajava de ônibus ou de avião. Pelé viajava, que legal, hein? Garrincha viajava, Rivelino, Ademir da Guia. Vamos citar aqui os antigos, aí, o senhor Nelson é mais velho que eu. Só o Gerson que tinha medo de avião. Gerson tinha medo de avião, mas viajava com medo e tudo. Todo mundo viaja, aí todo mundo reclama de viagem, reclama de gramado, reclama de falta de tempo. Eu não entendo, que é o quê? É isso que eu não entendo. O torcedor espera o quê? O torcedor espera resultado. Ele espera bola na rede, ele espera vitórias. Por quê? Porque o torcedor é convocado pelas diretorias. Venha para o estádio, seja sócio torcedor, ajude o seu time. Para quê? Para ficar ouvindo desculpas? Então eu sempre coloco aqui, com respeito ao ser humano. Mas eu começo pelo final. O que ele falou com relação pessoal meio afobado, toma decisão errada, jogador que acabou de entrar quase comprometeu, ele jogou a responsabilidade em cima do elenco. Simplesmente ele quis dizer que como treinador, falei. Eles não fizeram e não estão fazendo aquilo que eu pedi. Então, prova. E outra, você podia vir aqui, podia inventar um monte de coisa, podia falar um monte de coisa, mas é a mesma coisa. Caramba, se você não tem uma visão, se você não tem, obrigado Andressa, se você não tem uma visão do jogo, se você não tem uma visão do seu time, aí fica difícil. Falando mais uma vez do profissional, não do ser humano, eu vejo que ele está totalmente perdido, porque ele recebeu um cargo, ele queria esse cargo, como qualquer outro profissional gostaria de ter, mas ele não está sabendo trabalhar. Ele achou que ia trabalhar. Algumas coisas que ele falou ali servem para a categoria de base, não para o profissional. Cara, não tem como, seu Nelson, chegar e cobrar um profissional. Você errou lá, na próxima não vamos errar, tal, papapá. Mas da forma com que ele vai para a entrevista, parece assim, eu estou me protegendo.
Ele transferiu responsabilidade. Somente isso. Quer dizer, eu acho que isso, inclusive, faz parte de um momento em que ele está perdido. Você falou muito bem, ele está perdido. Porque quando você tem um mentor, quer dizer, é o treinador, que é o líder absoluto, tem que ser o líder do time. Aí, se o time não conseguiu, alguém que ele substituiu, coloquei no lugar de fulano, não deu resultado, ele não pode dizer, não, eu coloquei para ajeitar e o cara não cumpriu aquilo que eu pedi. O que ele está fazendo? Ele está queimando o jogador. Ele está, inclusive, transferindo uma responsabilidade para um jogador que ele acreditava. Quer dizer, ele acreditava ou ele aleatoriamente, vamos substituir, tira fulano e bota ciclano. Quer dizer, ele orientou da maneira com que ele fosse fazer, ele acreditou que ele tinha capacidade para fazê-lo. Eu acho que isso o treinador tem que ter. Agora, jamais ele pode chegar e dizer, não, coloquei, o cara não cumpriu aquilo que eu mandei. Isso aí, minha gente, sinceramente, sabe o que se chama? Falta de liderança. Porque o líder não transfere a responsabilidade. O líder assume e, num ambiente fechado, ele procura acertar para uma próxima apresentação. Mas como a promessa da diretoria, que foi uma promessa de campanha, seria colocar ele como treinador e seguir realmente o planejado, o torcedor vai ter que ter paciência para ver o que vai realmente acontecer. Mas cada entrevista, e a gente sente no semblante dele que existe uma dificuldade muito grande para ele, como profissional, ir para uma entrevista coletiva. Ele não tem como falar, ele não tem como se expressar. Acaba enrolando muito, não fala do jogo, não consegue abordar. A diferença dele para o Thiago Nunes é grande, é enorme com relação à leitura do jogo. Então, é lamentável, mas é o que está acontecendo com relação à equipe do Curitiba. Boa sorte, tomara que ele, como profissional, consiga reverter aí também esta situação.